Espírito Santo, fala conosco. Queremos ouvir a sua voz, precisamos, meu Pai, aprender da tua palavra. Então ensina os teus caminhos, revela a tua vontade, cumpre em nós, meu Pai, segundo os teus propósitos, porque te ouvir é o que nós queremos, em nome de Jesus. Leia aí o que está escrito no livro do Deuteronômio, capítulo 18, o verso 13. Olha só o que diz. Perfeito serás como o Senhor, o quê? Teu Deus. Hoje o tema da nossa reunião é o quê? O domingo da perfeição. Deus, ele separou o povo de Israel, tirou da escravidão do Egito e falou para eles, sejam vocês perfeitos como eu sou perfeito, como o vosso Deus é perfeito. Mas aí vamos parar para raciocinar. Nós, seres humanos, temos a condição de errantes, pecadores, falhos. Então, como ser perfeito? Se todo dia eu cometo erro, se todo dia eu sou suscetível a errar, se todo dia eu sou tendencioso a falhar, como ser perfeito? As pessoas hoje em dia buscam muito a perfeição no padrão da estética, buscam muito a perfeição no padrão da carreira profissional dela, querem ser o melhor advogado, querem ser o melhor jogador, querem ser um exímio profissional. As pessoas, elas querem serem perfeitas, elas querem que as outras olhem para elas e vejam uma perfeição. Mas o ser humano, na sua condição de pecador, como ser perfeito? A palavra de Deus nos ensina, temos que ser perfeito, mas e aí, como ser perfeito? Abra a Bíblia de vocês no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, no verso 48. O próprio Senhor Jesus também repetiu essas palavras. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Jesus, ele que é a palavra de Deus, ele voltou a tornar a falar para o povo. Sejam vocês, pois, perfeitos, como é perfeito o Pai que está nos céus. Aí nós voltamos ao ponto de interrogação. Como nós vamos ser perfeitos? Se desde quando nós nascemos, nós estamos condicionados a falhar, a errar, porque o pecado ocasionou isso que um ser humano. Nós vemos o que? Na criança ali, quando ela começa já a se desenvolver, 5 anos, 6 anos, você fala para a criança, não pode fazer isso, não pode pôr o dedo na tomada. Parece que quando você fala não pode pôr o dedo na tomada, aí que ela tem um estímulo para pôr o dedo na tomada. Veja como o ser humano sempre é suscetível a falhar, a errar. E Deus requer de nós perfeição? Como? Como nós vamos ser perfeitos aos olhos de Deus? É algo muito forte que nós vamos passar agora, então coloca toda a sua atenção. Amém, nós vimos na palavra de Deus que Ele requer de nós isso, Ele nos instrui a isso. Agora Ele vai nos ensinar como sermos, de fato, pessoas perfeitas aos olhos de quem? De Deus. Abra a Bíblia de vocês na carta aos Colossenses. Na carta aos Colossenses, no capítulo 3. Já vamos falar o verso. E sobre tudo isto, revestivos de quê? Caridade e outras traduções diga amor, que é o vínculo do quê? Da perfeição. Presta muita atenção que isso aqui é muito forte. O apóstolo Paulo estava instruindo a igreja de Colosso o seguinte: agora vocês são uma nova criatura, se despojem das velhas coisas, pense nas coisas de cima, foque no reino dos céus, mas, sobretudo, se revistam do amor. Se vocês forem meditar desde o versículo 1 até chegarmos aí ao 14, vocês vão ver que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, estava enfatizando sobre isso, sobre o novo nascimento, sobre o reino dos céus, enfim. Mas aí ele fez uma enfatização, ele deu uma ênfase nisso, no amor, porque ele, inspirado pelo Espírito de Deus, disse que o amor faz nós estarmos conectados com a perfeição. Por que vocês acham que os 2 maiores mandamentos, a principal característica envolve o quê? O amor. Amém. Nós vamos ver na palavra já. O primeiro maior mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com tudo que é em nós. O segundo maior mandamento, amar o próximo como a nós mesmos. Vamos entender uma coisa, quando eu me conecto com o amor, mas não o amor de boca, não o amor religioso, não o amor de novela, não o amor de filme, de conto, de fada,
de fábula, não. É o amor do sacrifício. Nós estamos dando uma pincelada, mas nós vamos ver na palavra aprofundadamente. Quando eu me conecto com esse amor, eu amo a Deus acima de tudo. Eu abandono o que tiver que abandonar, eu deixo quem tiver que deixar, eu desagrado quem tiver que desagradar para agradar a quem? A Deus. Quando eu amo a Deus acima de tudo, até mesmo acima de mim mesmo, então eu estou conectado com a perfeição. Aleluia. E aos olhos dele eu sou considerado uma pessoa que perfeita. Vamos entender uma coisa, a pessoa que não tem esse amor envolvido nela, ela não vai conseguir ser perfeita aos olhos de Deus, porque ela não vai conseguir o quê? Amar a Deus. A pessoa que não consegue amar a Deus, ela é considerada aos olhos de Deus uma pessoa imperfeita, um ser humano imperfeito. Entenda? Vamos continuar errantes, vamos continuar pessoas falhas, mas quando eu amo a Deus acima de tudo, acima de todos, acima de mim mesmo, quando eu faço de Deus, de fato, o Senhor da minha vida, e quando falamos Senhor, não é uma obrigação, uma imposição, uma exigência, não. Eu falo do Senhor para mostrar que Ele é tudo que eu tenho para a minha vida. Aleluia. Um amor verdadeiro, não um amor forçado. Por isso, Deus colocou o quê? O livre-arbítrio no ser humano. O amor não é forçado, Deus não obriga ninguém a amar a Ele. Vocês já viram Deus obrigando alguém a amá-lo? Não. Deus nunca obrigou ninguém a amá-lo. Ele instrui, Ele fala através da palavra, através dos servos dEle. Ele nos usa para pregar, para ir falar para as pessoas sobre o amor de Deus, sobre o amor do Senhor Jesus. E por que Ele requer de nós esse amor? Porque Ele foi o que primeiro nos amou. Aleluia! Eu não dei algo para Deus para Ele se entregar por mim naquela cruz. É verdade. Ele que primeiro se entregou por mim naquela cruz. Ou seja, Deus, Ele requer de nós esse amor porque Ele primeiro nos amou. Amém, Jesus. E é esse amor, quando nós entendemos, compreendemos e falamos, meu Pai, realmente eu vou amá-lo com toda a minha vida, é aí que nós estamos nos conectando com a perfeição. Aleluia. Que é a própria palavra de Deus que diz. Se revistam do amor, se conectem com o amor, sejam essas pessoas que amam a Deus, porque dessa maneira esse amor vai vincular vocês, vai conectar vocês com a perfeição. Então o Espírito Santo está nos passando aqui, para sermos pessoas perfeitas aos olhos de Deus, temos que amar Ele acima de tudo. E não somente amá-lo acima de tudo, aí entra o segundo maior mandamento, eu tenho que ter um amor próprio. Aleluia. E quando eu tenho esse amor a Deus, esse amor próprio, eu vou conseguir amar o quê? O meu próximo. Aleluia. Se a pessoa não ama a Deus, ela não consegue ter amor próprio. E se ela não consegue amar a Deus, não consegue se amar, muito menos ela vai amar o próximo. Amar o próximo não é falar, oh, bom dia, tudo bem? Não. Amar o próximo não é dar uma cesta básica, não. Amar o próximo não é você fazer o bem, não. Você está descalço, vou te dar uma sandália, um chinelo, um sapato. Não é isso, não. Amar o próximo é você falar, olha só, eu estava na sua condição, mas o Evangelho saltou nos meus olhos, me iluminou, transformou a minha vida, então eu passo para você também. Amém, Jesus. Amar o próximo é querer do próximo, é querer para o próximo que eu tenho para mim. Se eu tenho o reino do céu, se eu tenho a salvação, eu quero também que ele seja salvo. Amém. Então, nós como os cristãos temos que ver, avaliar, examinar se realmente nós amamos o próximo. Se realmente nós falamos de Jesus para o próximo, se realmente nós testemunhamos de Jesus para o próximo. Aleluia! Vocês estão entendendo? Então, amar a Deus, amar a mim mesmo e amar o próximo é o que me faz ser perfeito aos olhos de quem? De Deus. Vamos continuar pessoas cheias de falha. Quem passar um dia inteiro comigo, quem você acha? Você que acha uma pessoa de Deus, seja da sua família, seja algum conhecido, você que acha que uma pessoa é muito de Deus, passa um dia todo com ela e você vai ver o tanto de falhas que ela tem. Mas o que diferencia é que ela ama a Deus acima de todas as coisas. O rei Davi, ele cometeu um pecado muito grave. Ele cometeu um adultério, ele cometeu um homicídio, ele cometeu tudo isso. Mas foi perdoado por quem? Por Deus. Porque ele amava a Deus. E como nós sabemos que ele amava a Deus? Porque ele falava? Não, porque ele provocou a atitude dele. Quando ele pecou, ele vacilou, Deus cobrou ele falou, meu Deus, me perdoa, tem misericórdia de mim.
não retira de mim o teu Espírito, me dá a alegria da sua salvação. Quando o rei Davi pecou e foi corrigido, ele não falou, meu Deus, tem misericórdia, não tira o meu reino não. Ele não falou, meu Deus, eu tenho todo esse poder e agora se o Senhor tirar, o que vai ser de mim? Ele não falou isso não. Ele estava pouco se lixando para o reino, ele estava pouco se lixando para o poder que ele tinha, ele estava pouco se lixando para as coisas desse mundo. Ele se quebrantou diante de Deus e falou, tem misericórdia de mim e não retiras de mim o teu Espírito. Dá-me a alegria da salvação. Não vamos entrar nessa parte da Bíblia para não ficar muito esticado, mas isso prova o nosso amor para com Deus. Quando eu erro, quando eu vacilo e na hora vem aquela presença do Espírito Santo e já vai me fazendo ser quebrantado. O Senhor me perdoa, me ajuda a melhorar. Isso mostra que eu amo a Deus acima de todas as coisas. Quando eu vejo o meu próximo ali, e não é só quando está numa condição aparentemente que você fica visível que ela tá sofrendo, não. É a pessoa que está lá no condomínio fechado, mas não dorme, mas não tem alegria, não tem uma hora de sono, você olha para a pessoa e você fala, tem misericórdia, meu Pai. Porque não pense que é a situação só de quem aparentemente está precária que está sofrendo, não. Porque quem não tem a presença de Deus está sofrendo e sofrendo amargamente. Então, quando nós olhamos para o nosso próximo, nós temos que olhar como Deus olha, sabendo que é uma alma, é uma vida, é um espírito que está ali, se perdendo. E aí? Eu estou testemunhando? E aí? Será que eu estou amando de fato o meu próximo? Posso até não falar nada, mas a minha atitude, o meu exemplo mostra para o meu próximo que eu estou o quê? Servindo a Deus e que para Ele também tem jeito. Porque quem conhece o seu passado e vê hoje o seu presente com Deus, você não precisa falar nada. Vai ver somente o testemunho da transformação do quê? De vida. Verdade, Jesus. Então nós temos que colocar isso dentro de nós. Eu vou amar a Deus com toda a minha força. Vamos ver sobre isso, sobre os 2 maiores mandamentos. Abra a Bíblia de vocês, vamos voltar lá no Evangelho segundo Mateus. E Jesus disse-lhe o quê? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o quê? O primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Veja só. Por que esse amor nos vincula, nos conecta, nos leva a estarmos perfeitos diante de Deus? Porque vamos repetir novamente, quando eu amo a Deus, eu vou priorizar Ele. Quando eu amo a Deus, eu vou viver para Ele. Quando eu amo a Deus, eu vou me entregar o quê? Para Ele. O amor que um homem tem para com a mulher faz ele se entregar para ela, e o homem e a mulher que tem um amor para com o homem faz ela se entregar para Ele. Deus, Ele traz esse símbolo, essas imagens do relacionamento humano como um relacionamento com Ele. Porque o amor leva a pessoa o quê? A se entregar. O amor verdadeiro leva a pessoa a se entregar. Não é um amor fingido, não é uma paixão, não é uma emoção, não é um sentimento pulsante, não. O amor é uma entrega. Você ama, então você se entrega para a pessoa. Você se dá para a pessoa. Imagine, se a mulher ali, a jovem, amou o rapaz, se entregou para o rapaz, aí quando se trata de Deus, ela não vai se entregar para Deus? Quando se trata de Deus, ele não vai se entregar para Deus? Quando nós falamos de amor, nós estamos falando de entrega. Nós vimos primeiro que Deus requer de nós perfeição. Aí, nós agora estamos vendo que amar a Deus é isso. É aquilo que nos vincula com o quê? Com a perfeição. Mas como é o amor a Deus verdadeiramente? Nós vamos para a terceira parte e última aqui da nossa mensagem. O amor a Deus, amar a Deus, é se entregar para Ele. Aleluia. Não é um amor fingido, não é um amor de boca, não é um amor religioso. Verdade, Pai. É o amor da entrega. Que se eu estiver na igreja, eu amo a Deus. Se eu estiver em casa, eu amo a Deus. Se eu estiver na faculdade, eu amo a Deus. Se eu estiver no colégio, eu amo a Deus. Se eu estiver com os amigos, eu amo a Deus. Se eu estiver com a família, eu amo a Deus. Aonde quer que eu esteja, com quem quer que eu esteja, eu amo a quem? A Deus. E esse amor faz eu estar conectado com Ele. E estando conectado com Ele, como Ele é perfeito, Ele me aperfeiçoa. Aleluia. Vocês estão conseguindo assimilar, entender? Está muito difícil, porque nós estamos mastigando bastante para que haja esse entendimento.
Se nós entendermos que quando eu amar a Deus, eu vou me entregar totalmente para Ele, e tendo essa entrega real e completa, Ele vai fazer a obra dele na minha vida, e dessa maneira eu me conecto com a perfeição, nós vamos paulatinamente, gradativamente sendo transformados por quem? Por Ele, sendo melhorados dia após dia. Hoje eu sou melhor do que ontem, amanhã eu vou ser melhor do que hoje, depois de amanhã e assim sucessiva o quê? Sucessivamente. Esse amor que me faz estar conectado com Deus, amando a Ele sobre tudo e sobre todos, faz Ele ter liberdade na minha vida para trabalhar em mim. E se Ele trabalha em mim, logicamente, eu vou sendo melhorado, aperfeiçoado, lapidado. Vocês estão entendendo? Então, não é a condição humana que o torna perfeito, mas sim esse amor que ela demonstra para Deus. Não é um amor de boca. Vamos abrir a Bíblia de vocês na primeira carta de João. Chega lá no finalzinho. Se vocês abrirem Apocalipse e voltar umas folhas, fica mais fácil. Primeira carta de João, no capítulo 5. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos o quê? Os seus mandamentos. O 3. Porque este é o amor de quem? De Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Amar a Deus é viver a palavra dele. Amar a Deus é estar conectado com a palavra dele. Quando eu amo a Deus, eu me conecto com a palavra dele. E a palavra dele me aperfeiçoa. Amar a Deus não é falar, ah, meu Deus, eu te amo, ah, Jesus, tu és tudo para mim, não. Não é esse emocionalismo, esse sensacionalismo, esses sentimentos pulsantes, não. Amar a Deus é você falar, meu Deus, eu vivo para ti. E não ficar somente em palavras, é lá fora. Quando alguma proposta vir, você falar, não, tá amarrado, eu sou morto para o pecado, eu vivo para Jesus. É na escola, é na faculdade, é lá fora que a pessoa prova que ama a Deus. Amar a Deus na igreja é muito fácil. Amar a Deus no ambiente que é propício para servir a Ele é muito fácil. É lá fora, quando eu vou lá e falo de Jesus para uma pessoa que se desabafou comigo. Ela se desabafou comigo falando da vida dela, aí eu não vou falar de Jesus para ela. Que amor é esse? Vocês estão entendendo? Ou seja, amar a Deus é viver a palavra dele. A palavra dele diz que quando nós guardamos os mandamentos, quando nós vivemos os mandamentos, quando nós estamos conectados com a palavra dele, é que de fato somos pessoas perfeitas aos olhos de quem? De Deus. Não fique cobrando uma perfeição estética, não fique cobrando uma perfeição profissional, uma perfeição de habilidades, não fique cobrando isso de você, porque Deus não cobra. Deus não cobra, principalmente os jovens ficam muito com isso, comparando um com o outro, ficando olhando a vida dos outros. A internet, infelizmente, dá isso aqui, essa dificuldade para muitas pessoas. Ela olha para a vida dela e olha lá para o perfil da outra, nossa, a vida dela é perfeita, olha só isso e aquilo, mentira. A perfeição é quando a pessoa ama quem? A Deus. E quando nós entendemos isso, tudo muda. Eu tô nem aí para o que os outros falam, eu tô pouco me lixando para o que os outros falam. A minha importância é agradar a quem? A Deus. Os próprios discípulos falaram isso. Importa agradar a Deus do que aos homens. Então veja, vamos agora ficar mais resumido. Eu estou vivendo a palavra de Deus? Se eu estou vivendo a palavra de Deus, então eu estou o quê? Amando a quem? A Deus. Se eu estou amando a Deus, então eu sou aos olhos dele uma pessoa o quê? Perfeita. Uma pessoa diferente. Ele vai olhar para mim e se agradar de quem? De mim. Assim como ele olhou para Jó e falou, esse homem é justo, é íntegro, é reto, é fiel. Aleluia. Então o Espírito Santo está aqui para trabalhar nas nossas vidas. É só deixarmos essa palavra fazer o quê? Morada dentro de nós. Morada dentro de nós. Aí vocês vão ver como vai mudar as coisas. Como a vida muda quando nós priorizamos a Deus acima de tudo. Para nós finalizarmos e buscarmos a presença do Espírito Santo, agora sim, abra a Bíblia de vocês no Evangelho segundo João, no capítulo 14. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o quê? O que me ama.
E aquele que me ama será amado de quem? De meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Aqui foi o próprio Senhor Jesus que disse. Jesus, ele era seguido por muitas pessoas. Os discípulos dele mais allegados eram 12. Mas tinha outros discípulos que ele enviava também, 70. Tinha multidão que seguia ele. Mas Jesus, ele não se iludia com isso, não. Jesus, ele sabia que realmente quem obedecia, quem praticava, quem fazia aquilo que ele estava passando, era que de fato o amava com todo o coração. Então vamos sair daqui com essa intenção, amar a Deus com todo o coração. Porque é esse amor de sacrifício, esse amor de esforço, porque viver a palavra de Deus é sacrifício, viver a palavra de Deus exige esforço, é o que nós vimos domingo passado, a escolha certa de amar a Deus, de priorizar o reino dos céus, vai exigir de mim o sacrifício, vai exigir de mim o esforço, vai exigir de mim essa vida de obediência, mas é isso que me faz estar perfeito aos olhos de quem? De Deus. Guardando os mandamentos, vivendo a palavra dele. Tá bom? Então, quando alguém perguntar para você se tem como o ser humano ser perfeito, você vai falar, se ele amar a Deus acima de tudo e de todos, ele vai ser aos olhos de Deus uma pessoa perfeita. Aleluia. Amém? Vamos nos